palavra profética na era do Apocalipse, Pedro Dom. Oi, gente. Hoje é quinta-feira à noite. E aí, eu tô na página 48. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Tá falando justamente de um assunto que eu estava desenvolvendo hoje de manhã com vocês. Quer ver? A Epístola aos Hebreus esclarece ainda mais a relevância do sumo sacerdote ao dizer que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Esse sumo sacerdote não é um super-homem, é por isso que João se apresentou como irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Apocalipse 1:9. Mas se o sumo sacerdote é homem como os demais, qual é sua função na obra de Deus? Em primeiro lugar, o sumo sacerdote é constituído das coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, ou seja, ele cuida dos homens e intercede por eles. Em segundo lugar, ele precisa de uma qualidade primordial para o exercício de sua função, que é ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus 5:2. Em sua sabedoria, Deus estabelece um sumo sacerdote dentre os homens, igualmente sujeito a fraquezas humanas, que vence as dificuldades por meio do suprimento divino. É dessa forma que ele consegue compadecer-se e cuidar dos que erram. Por suas fraquezas, ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Todavia, Cristo, nosso sumo sacerdote, não tem pecado, pois ele não é sacerdote da ordem de Arão como Josué. O homem Jesus foi gerado filho primogênito de Deus e por ele foi designado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enfim, esse Melquisedeque aqui, eu tenho que dar uma pesquisada nele, porque eu tenho uma vaga memória de que eu não tinha uma boa imagem dele, mas uma imagem ruim. Mas agora eu não vou saber lembrar para vocês o que é, mas eu vou colocar, lembrar de fazer essa pesquisa. Quando Jesus veio em carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 7 e 8. Eu estava meditando nisso, tentando entender, porque ele fala que Jesus levantou um clamor e lágrimas, chorou, né, e implorou através de orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E ele diz aqui, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então ele diz, Jesus orou, chorou, suplicou, e quem ouviu a oração dele o atendeu. E aí eu pensei assim, mas ele disse, né, se puder, aparta de mim esse cálice, né, que eu não tenho a necessidade de tomar esse cálice. E aí, na minha mente, foi assim, Deus não atendeu ele, né? Porque aqui fala, que, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ouvir, sim,
atender não. E aí é o que ele explica aqui em Hebreus 5, 7, 8. Né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quer dizer, ele foi ouvido. Nós somos ouvidos. É isso que eu estou entendendo agora. Mas, muitas vezes, Deus diz, eu estou te escutando, minha filha. Eu tô me importando com você. Eu estou te escutando, meu filho, mas eu me importo muito, eu amo muito você. Eu só não posso passar esse cálice. Muitas vezes assim, né? E a gente pensa, ai, Deus não está me ouvindo. O Filho de Deus, ou não posso passar agora esse cálice, né? Significa que ele não vai passar, ele vai passar, pode ter certeza. O Filho de Deus suportou os sofrimentos como homem, clamou ao Pai e foi ouvido porque aprendeu a lição mais difícil, a obediência. Aprendamos com os exemplos do Senhor Jesus e obedeçamos a palavra profética. Obediência. Aqui eu já entendi uma coisa muito forte no meu coração. Há uma profecia sobre você. Há uma profecia sobre mim. Há uma destinação a nosso respeito. Fortíssima. E que nada pode impedir. Há um destino para nós, escrito pelas mãos de Deus. Eu sei que tem um cálice ruim, mas também tem um cálice bom, que é o milagre do vinho. A multiplicação, o melhor vinho vem no final, né? E é justamente a frase que eu vi hoje no Facebook, informe ao Senhor que o seu vinho acabou. Informe. Amém. Agora, o que eu falei para vocês que eu estava desenvolvendo hoje de manhã é sobre a ignorância. É sobre a falta de conhecimento. Ó, o que ele diz? Capaz de condoer-se, que é uma das qualidades do sumo sacerdote. E vamos nos colocar assim, como aqueles que já conhecem Jesus, estão como sumos sacerdotes, entendeu? Ministrando a luz que nos foi dada. Quer dizer, a gente acendeu a nossa lâmpada, agora a gente precisa usar isso. Como é que eu uso? E aqui fala, capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. É isso que Deus estava me falando hoje, porque eu estava pensando muito sobre essa cobrança de que a gente já soubesse se... eu estou vendo várias... como se fosse uma corrida com obstáculos, né? E como se a gente estivesse previamente avisado de que a gente deveria ter que pular em cada objeto. Imagina que a gente não soubesse, que a gente saísse correndo em disparada e fosse batendo. E cada batida, né, machucando, enfim. E cada objeto que a gente teria que pular seria um aprendizado errado, entendeu? Um modelo errado a se seguir, um padrão errado, algo circunstancial de época e que a vista de Deus está errado. Porque o que eu queria falar nesse áudio com vocês, principalmente, que me veio à mente, hoje eu tive a visão de ver, eu tive uma visão dupla. A minha visão e a visão da maioria das pessoas. Eu não me apresentei, eu sou autista, superdotada, e às vezes eu tenho desenvolvido uns ângulos diferentes, né, sobre a visão sobre o mundo. Eu tenho buscado
respostas estranhas e perguntas estranhas sobre todas as coisas para que eu ache respostas que ninguém me deu ou que ninguém poderia me dar, porque as que estão aí eu não estou contente com elas, entendeu? Tanto as respostas de fatos do que está acontecendo, quanto respostas teóricas. Não estou satisfeita com elas. Então tem a primeira visão do olho que está olhando bem de pertinho o quadro, que é a visão do que está acontecendo agora, da circunstância, dos dados, dos números, isso, aquilo, que é um olho, tem um quadro, e o quadro é o mundo, e aí eu vi o olho bem pertinho, né? Sabe de tudo, né? Um jornal, vamos colocar um jornal que sabe que tem várias notícias da cidade, do país, enfim. E esse olho, ele é bem perto mesmo, né? Bem com nomes, com tudo bem especificado. E aí, não é essa a minha visão que eu tenho tentado buscar para eu encontrar respostas, né? Mas a visão que Deus me falou assim, afasta, afasta. Até tive uma experiência sobrenatural que um ser, que eu não sei que ser é esse, se é um anjo, se é sei lá, um alienígena, enfim, eu não sei que ser que era, mas era um ser mais avançado que eu. Ele me tirou da minha casa e fui dando ré, assim, e fui saindo do planeta, e eu não sei dizer quanto que eu me distanciei do planeta Terra. Mas eu sei que conforme eu me distanciava, e aí quando ele me parou daqui, olha daqui para lá, parece que as coisas fizeram sentido para mim. Parece que as minhas dúvidas se calaram e eu tive assim, parecido com minha experiência de quase morte. Um acesso a um conhecimento maior, a uma paz, uma tranquilidade. E quando eu olhei para cá, para a massa, que eu gosto de falar da massa do planeta Terra inteiro, de toda a humanidade, desde o início, de todos os tempos, de todos os governos, de todos os povos, eu tive a impressão que nós somos extremamente ignorantes. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente tem uma margem de erro muito grande. Tem muita coisa que a gente não sabe. E foi essa sensação que eu tive. Eu falei para esse ser, né? E ele me falou de volta algo. Eu falei tipo, uau, né? Como eles estão errados. E aí ele me disse assim, como se ele estivesse me consolando. Então assim, fica calma, tá tudo bem, né? Não tem como eles te compreenderem, não tem como você compreender eles, e vocês estão muito longe da verdade. É algo assim, vocês estão muito longe. Eu acho que é real muito isso de estar muito longe da verdade por causa dos efeitos, né, da humanidade, da corrupção, da decadência moral e muitas coisas, né, do sofrimento. E outra, o primeiro olhar é o olhar bem de pertinho do quadro, né? Que você olha, sabe? Quase que cola o seu olho assim no quadro. Num quadro, uma pintura, né? Que é esse mundo.
E o outro é que você vai afastando, afastando, afastando. E conforme você afasta, aí sim você começa a ter inicialmente uma noção do que seria essa verdade. Entendeu? Dos erros, enfim. Porque o que eu estava pensando é o seguinte, que toda geração, todo povo, todo aquele que estava no poder, que estava vingando na sua época, não tinha noção da sua própria estupidez. Qualquer teoria que esteja erigida, né, qualquer pensamento ou moda, enfim, ele não dá conta de si mesmo. Ele não tem ideia de si mesmo porque é esse olho que está olhando bem de perto, entendeu? Por isso que, mais uma vez, o apedrejamento. As pessoas, quando estavam fazendo aquilo, que era uma verdade local, circunstancial, era uma teoria, uma lei para ser, né, realizada, para ser cumprida. E Jesus tinha esse olhar de fora. Quem são as pessoas que conseguem enxergar as coisas mais de longe, sem um olhar temporal e circunstancial? Porque Deus não é temporal e circunstancial. Deus é um Deus de verdade, um Deus atemporal. Entendeu? E aí eu me questionei assim, quais são as coisas que a gente pode pensar? O que será que a minha época está fazendo e que é reprovável e que está silenciado ou está invisível, do qual nós vamos nos arrepender amargamente depois? O que está acontecendo? O que está em processo acontecendo e que mais tarde vai dar muito ruim? Entendeu? Eu penso sobre isso. Então eu tive uma visão de ver a circunstância, o agora, ou um pouquinho antes, um passado recente, com o presente e o futuro próximo, entendeu? Futuro próximo com médio, sei lá, futuro médio aí. Eu vi isso como uma massa cinza. Eu digo assim, onde eu olho para as pessoas, eu olho para os países e os governos e eu não vejo nomes. Eu não vejo, não existe. Não existe nome, não existe nada muito específico, é tudo muito genérico, sabe? Como, imagina que outra visão que eu tive outro dia, não sei se foi ontem mesmo que eu estava falando para vocês dos governos. Por causa do livro que eu estou lendo sobre o Egito. Falei para vocês que eu vi no Egito, não só no Egito, mas o livro do Egito está me ajudando a ter essa visão distante, né? Distancia um pouco para você entender. Como se você pudesse observar a sua família, seus amigos e você mesma de fora. Uma vez Deus me disse, eu estava até numa viagem, eu lembro disso, ele falou assim, sai daí. Eu estava no carro esperando, meu pai e minha mãe foram comprar alguma coisa no mercado. Ele me disse assim, e eu nem tinha muita noção que o Espírito Santo falava comigo, mas já falava, olha só, sai daí, entra nesse local onde lá seu pai foi comprar um salgado, não lembro o que ele foi comprar de comer, é tipo uma padaria. Entra lá. E lá você vai encontrar com você.
E aí eu falei, como assim? Daí eu tive essa visão, eu saindo do carro, entrando na padaria, e aí vindo chegar uma moça, que sou eu. E aí eu me vendo de fora, para que eu pudesse pensar a meu respeito e ver o que eu estava passando. Se tinha razão de ser, né, de eu estar preocupada com isso ou com aquilo, sentindo isso ou aquilo. Sabe, o que eu realmente acho que eu deveria fazer se eu me olhando de fora. E o problema é que muitas vezes a gente não consegue ser imparcial porque a gente está olhando o quadro bem de pertinho. Então a gente não consegue ver as coisas direito. A gente é muito impactado pelos nomes, pela sensação, sentimentos que a gente tem por esse nome, por aqueles, ou tanto sentimentos bons quanto ruins, ou o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso, mas porque você tem um apego emocional. Quando os israelitas vão lá para apedrejar aquela mulher, não é sobre aquela mulher. Eles têm um apego emocional com aquilo. Para eles não é assassinato, é honra, é justiça. Eles estão ali para cumprir a vontade de Deus. Entendeu? Para eles estão fazendo uma boa ação. É isso que vai no coração deles. Quando eles vão fazer essa maldade, para eles não é maldade. Porque eles não veem as coisas de longe. Eles veem assim, bem de pertinho. Por isso que o ser humano, ele é muito perigoso quando ele é um ser vazio. Que você vai e preenche com o que você quiser. Entendeu? Só você ter poder para você escrever uma lei, para você escrever uma teoria e enfiar dentro das pessoas. Elas simplesmente vão dizer, coloca isso dentro de mim, eu vou servir a isso. Como se fosse um Deus, entendeu? Elas não pensam, elas simplesmente não têm opinião, elas não têm expressão, elas não têm iniciativa, entendeu? E isso eu acho tão perigoso, e eu tenho muito pensado sobre isso. E tudo isso está em todos os povos, não é um só. Todos eles são completamente cheios das mesmas características que você vai ver: corrupção, egoísmo, né? Sofrimento. As próprias pessoas que sofrem acreditam que tem que ser assim, que não tem outra maneira, entende? E isso está por todos os lados, né? Então, eu acho importantíssimo que a gente saiba estimular as pessoas a pensar, sabe? Só que o mundo não gosta daqueles que pensam fora, como dizem, fora da caixinha, né? Fora da sua época. Jesus, ele era fora da sua época. Ele não se adaptou, uma palavra também que se usa muito, se adaptar, né? Jesus não se adaptou à época dele, não respeitou as leis. Ele foi contra, ele se opôs. Por isso que ele teve também um ministério de só 3 anos, poderia ter tido mais. Porque ele nunca se calava. Ele sempre... Aliás, isso é acender a sua luz, é você não se calar, entendeu? Diante das coisas erradas. E aí é claro que é difícil isso, né? Porque é um sacrifício.
quando você se afasta do quadro e começa a perceber a manipulação, você, sabe, começa a perceber a verdade, você começa talvez a querer falar para as pessoas, né, sobre isso. Só que eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? Tem a pessoa que se afasta, percebe uma coisa ou outra e escolhe o seu lado. Tem aqueles não, que estão cegos, estão com o olho grudado no quadro. Mas aqueles que já perceberam o esquema, sabe? De como o mundo funciona, eles vão se dividir em duas classes. A classe daqueles que vão usar desse poder, desse conhecimento para manipular as pessoas e deixar tudo como está. E tem as outras pessoas como Jesus, que vão passar a alertar, como Jesus, como João Batista, né? Do que está errado, né? Só que também tudo tem um preço, né? Agora, é melhor sofrer por fazer o certo do que por fazer o errado depois. É isso que eu queria falar com vocês hoje, mas lembre-se, há uma palavra profética sobre a sua vida. E nada, nem ninguém pode impedir, porque é da vontade do Senhor. Tchau, Deus abençoe vocês.